quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Bom governo e o mau governo. Uma reflexão a respeito do momento que nós vivemos. Em certa ocasião, num dos congressos da Ordem dos Pastores, nós ouvimos um preletor que iniciou a sua fala baseando aquilo para o qual ele foi destinado a falar a respeito daquilo que é característico da cultura do povo brasileiro desde a época do seu descobrimento. E aquele preletor se referia à cultura que veio da Europa para o nosso país, da pior das épocas da história da humanidade e com as piores nações daquela ocasião. Porque nessa época os mais corruptos, as pessoas menos interessadas no bem comum e no bem social foram que colonizaram a nossa pátria. E então, desde os colonizadores até a história dos bandeirantes e as lideranças que vieram a seguir, foram produzindo na nossa maneira de viver e de pensar o princípio, a essência da corrupção, do prevalecimento em detrimento do próximo. E assim foi se constituindo a governança no nosso país, dizia lá o palestrante. E ele querendo justificar por que nós somos como somos. Em outros países, mesmo em tempos difíceis, há sempre prosperidade, um conviver linear, de segurança, um bem-estar. Mas por que, tanto no nosso como em alguns países, existe esse negócio de corrupção? Então, Ariovaldo Ramos, naquela ocasião, foi o palestrante, justificava isso, porque se permitiu desde a essência nos macularmos com o que é má governança. Em certo sentido eu acho que ele tem razão, mas em outro sentido não, acho que não, porque eu penso no poder da oração, eu penso no poder que os crentes hoje exercem, e sempre haverá, até que Cristo volte, uma inclinação para a iniquidade em todos os lugares. Mas eu creio que aquilo que é perfeito, bom, é que vai prevalecer para sempre. Então a gente vai sempre ter essa guerra entre o bem e o mal, até que Cristo volte com poder e grande glória. Aí o bem vai prevalecer para toda a eternidade. Enquanto isso, nós vamos convivendo com essa questão que nós vemos refletida na Bíblia. Nós entendemos que a palavra de Deus não entra no mérito das questões políticas na forma como elas se expõem no nosso tempo. Mas isso não significa dizer que não exista na Bíblia princípios que diz respeito à administração pública, à governança. A Bíblia é um livro completo, e a Bíblia também nos ensina alguns valores que nós precisamos atentar para não cometermos o erro de sermos levianos, onde nunca jamais deveríamos ser, como crentes que somos, e responsáveis que somos. Crente que é crente no rasga-voto. Crente que é crente, eu até diria aqui, uma parcela de interpretação da minha parte, não vota nulo. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade de estudar, avaliar e pedir a Deus uma direção.
Então nós, como batistas que somos, não utilizamos o nosso púlpito para estar fazendo política partidária, porque nós não temos, como diz aí o ditado popular de algumas décadas para cá, tipo, porteira fechada vendida para um ou para outro candidato. Vocês que hoje já ouviram falar, já ouviram dessa expressão, né? Porteira fechada é quando ou o líder ou o pastor tem um candidato e diz: a minha igreja toda está contigo, né? Então nós não temos isso, porque nós entendemos o direito da liberdade de cada um, e cada um escolhe quem acha mais interessante para si, não é? Nós temos sim a consciência de que mesmo que o nosso púlpito jamais, em nenhum momento, vai defender candidato A ou candidato B em termos de ideologia política, também não somos apolitizados. O que significa isso? Não ligamos, não queremos saber. Não, nós somos politizados. Uma coisa é ser político, outra coisa é ser politizado. E o que é ser politizado? É ter plena consciência dos movimentos, das atmosferas e plena responsabilidade em relação de saber quem são as pessoas que se dispõem a liderar o nosso município. É responsabilidade, irmão. É responsabilidade. Porque é muito fácil, depois que foram eleitos os candidatos, a gente ficar criticando o governo, do lixo na rua, da energia que falta, da falta de saneamento básico, problema na educação, e a gente apontar: governo tal, isso e aquilo. Assim é fácil, mas na hora de votar a gente negligencia o direito do voto. Está certo isso? Certo não dá, não é? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Há candidatos horríveis aí, gente que não presta. Ontem, conversando sobre isso lá entre família, nós ficamos sabendo que tem candidato aí que é financiado pelo tráfico. Tem candidatos. Agora percebem comigo aqui, meus irmãos. A gente fala que eu vi um comentáriozinho de rede social, né? Que crente tem que se preocupar com o evangelho, tem que se preocupar com governança. Eu achei aquilo de um tremendo mau gosto e de uma falta, de uma ignorância tremenda. Porque se você não exerce muito bem o seu direito de cidadania, fique tranquilo, tem gente lá do tráfico que vai se aproveitar disso. Se você não exerce o direito de cidadania, daqui a pouco tem espírita no governo, tem gente ruim no governo, e que vai se beneficiar e beneficiar os seus em detrimento. Então é responsabilidade nossa, sim. Aí a gente fica naquela dificuldade, nas entrelinhas. Mas se sabemos quem são os bons, por que não criamos um expediente na própria igreja para que a igreja tenha uma noção? Lembra uma época? Isso aí, porque pastor, então por que o senhor fez isso? Porque é um negócio muito complicado, porque você sempre tem vertente de toda a categoria. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. E o problema maior é o aglutinamento, quando você vai formando grupinhos dentro da igreja. E se eu estou dizendo que a igreja não faz política partidária, eu vou permitir que haja grupinho A, grupinho B, grupinho C? De forma nenhuma. Mas eu me lembro uma época, lá na terceira igreja evangélica do governador, era jovem ainda, o pastor, ele chegou e falou o seguinte: irmãos, para que os irmãos não errem, no dia da eleição eu vou colocar lá fora um quadro com todos os políticos e o histórico dele, que ele tinha alguns acessos lá, e o histórico deles, para que vocês possam escolher, e vocês vão escolher. E então a turma lá, o músico, quem tinha o seu candidato, ele foi lá no jornal e foi embora. Mas quem não tinha opção, foi lá para o quadro e foi escolher. E teve uma turma que foi nele e falou: qual é o seu candidato? Ele falou: isso é problema meu. Ou seja, questão do respeito, né? Aí eu tenho agora diante dos irmãos um texto
que deve ser para nós é da palavra de Deus. Então isso aí vem de quem? Se é a palavra de Deus, vem de quem? De Deus. E é para quem? Para a gente. Então o meu autor, coloca aí, porque aquela versão ali é a NAA, tem uma outra versão aqui, aliás vou ler as duas para os irmãos terem, né? Então, na minha versão aqui, a Almeida, revista corrigida, diz: quando os justos se engrandecem, mantenha aí, Wagner. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Quando os justos se multiplicam, a versão, vejam que alterou aí, né? Nessa NAA, a ideia de governabilidade é no sentido de quanto mais boas pessoas no governo, o povo fica suprido em todas as suas necessidades, né? Quanto mais pessoas. E a impressão que eu tenho na Almeida Revista Corrigida é a ideia daquele que vai ganhando popularidade, ganhando cada vez mais e mais poder, né? Então, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui? Há um outro texto das Escrituras que dizem respeito à questão da nação que se preocupa na orientação divina. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E o que significa isso? É quando os que constituem a nação elegeram o Senhor Deus como a mente, como a cabeça, como o orientador da legalidade, os princípios bíblicos como o norteador das decisões. Bem-aventurada ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nação é essa? Irmãos, só tem uma na face da terra, que é a nação cujo Deus é o Senhor. A igreja. Mas os judeus têm o mesmo Deus, mas o Deus é o Senhor. Se fossem, eles tinham aceitado a revelação de Cristo. Então, bem-aventurados somos nós, cujo Deus é o Senhor. E aceitamos o Senhor como Deus por livre e espontânea vontade. Queremos ser a nação de Deus, mas também sabemos que aquilo que nós escolhemos é que vai ser a nossa referência agora de vida. Porque a nação cujo Deus é o Senhor viverá pelas leis desse Deus. E nós nos submetemos à lei dele porque entendemos que é a lei perfeita. Então, o próprio Jesus diz: sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então, agora, se porventura nós como brasileiros somos, temos essa investidura, e eu vou dizer, esse privilégio de podermos estar deliberando quem será aquele que defenderá nossos interesses no poder público, nós vamos votar em quem? Aqui é outro dilema, sabe por quê? Porque até mesmo no meio evangélico há aqueles que são corruptos, não valem um tostão furado. É ou não é verdade? Nós temos bancada de evangélica, temos pessoas que estão aí assumindo o poder, e ao invés de estarem defendendo os princípios, não é para defender prosperidade para os evangélicos em detrimento de qualquer outra religião ou qualquer outra ideologia. Não é nada disso. O que nós entendemos é que o nosso povo precisa ter o conhecimento de Deus, dos seus princípios, a sua lei, os seus preceitos, os seus valores, para resgatar princípios de moralidade, de ética. Cristãos que saibam distinguir o certo do errado, o bem do mal, que na hora em que tiverem lá o poder da caneta, estarão dizendo: assim eu assino porque eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Não é
evangélicos. Então, se daqui, amanhã ou depois, surgir alguém que fala que assim, pastor, eu tenho sentido vocação política no coração, quero me envolver nesse negócio, eu vou orar e agradecer a Deus pela vida dele. Uma vez surgiu aqui atrás, tinha um irmão, saiu da nossa igreja, tem outro canto, ele falou, pastor, eu quero ser político. Eu falei, tudo bem, e o que você tem feito em favor da sua comunidade? Não, por enquanto eu não tenho feito nada, não. Eu estou pensando em fazer alguma coisa. Eu falei, rapaz, você não tem histórico nenhum. Quer se envolver com esse negócio? Faça alguma coisa primeiro. Caracterize o tipo de homem político que você é. Depois você se envolve com essa coisa, rapaz. Agora só entrar por entrar, porque você ficou um grupinho de roda ali e tinha um pessoal tomando Guaraná, o outro tomando uma cerveja ali, ficava discutindo esse negócio. Ah, porque eu tenho esperança, que precisa disso, precisa daquilo. Agora eu sou político. Tenha paciência. Vai se envolver com alguma coisa que diz respeito ao bem-estar comum. Faça alguma coisa nobre, relevante. Depois você bota seu nome aí, né? Ao longo da história da humanidade, nós vemos nas próprias escrituras sagradas uma sucessão de lideranças. Na própria história de Israel, nós lemos a respeito de sucessão de reis que começavam o seu mandato e não terminavam de forma digna. E eram sucedidos por conta da má administração pública. Os livros dos profetas é repleto no sentido de acusação objetiva do mau governo, mas repetitivo em termos de qual era a caracterização do mau governo. Não cuidavam dos órfãos, não cuidavam das viúvas. Já observaram isso repetitivamente nos livros dos profetas? E não faziam valer o direito justo, e por conta disso alguns reis iam dormir e não acordavam no outro dia porque eram assassinados. E vinha uma outra sucessão, ou seja, transferência de dinastia, porque não havia uma produção de um sucessor à altura. Então está lá nas escrituras sagradas e que ficou para nós como o quê? Uma referência. Ao longo da história da humanidade, inclusive na história do Brasil, nós também temos registros de tiranos no governo. A tirania, ela pode ter duas vertentes. O tirano, que tem um compromisso social e político, né? E o tirano, aquele que quer prevalecer pelo poder, segundo as suas ideologias, mas em detrimento de quem vai morrer por conta das suas ideologias. Como foi o caso de Hitler. A história, Mein Kampf, no livro de Hitler, li alguns trechos que achei assim, bastante interessante, né? Nós lemos para não praticarmos. E temos também no Brasil Getúlio Vargas, né? Que foi uma ditadura, um governo que trouxe muitos benefícios, mas porque era um governo com esse tipo de característica de tirania, logo teve que enfrentar os seus opositores e no final das contas acabou se suicidando porque ele mesmo cavou a sua morte política. Para que essa história? Porque nós precisamos ser politizados. Porque daqui, amanhã, já estarão eleitos aqueles que serão nossos vereadores e os nossos prefeitos. E sabe quem votou lá? Nós. Em quem você vai votar daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas? Quem você vai votar? Não é para dizer para mim, não. Nem é para fazer política que ele está aí do seu lado, não. Aí bota meu candidato, né? Bota Santinha aqui por trás dos panos, né? Aí levar não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de você já está consciente, orou, colocou diante de Deus, né?
Eu fiquei sabendo, ontem uma irmã procurou uma outra irmã que veio, comentou com a Cristina, pastor, amanhã é dia de eleição, vamos orar pelos nossos políticos. Aí já, na ocasião não tinha como, né? Estava terminado o culto, todo mundo saindo, tinha, mas hoje, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus pelos que vão assumir a administração pública da nossa terra. Vocês gostam de Cabo Frio? Quantos aqui nasceram em Cabo Frio? Quantos nasceram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 são cabo-frienses. Quantos vieram de outro lugar para cá? Quantos vieram de outro lugar? Eita lasqueira! Ai, cabo-friense! Olha quem tomou a sua terra aí, ó, de assalto, levou tudo. Sabe quem é que está deliberando o futuro de Cabo Frio? Não é o cabo-friense, é quem veio de fora para cá. Aí, ó, tá aí dito. E sabe que é verdade? A maior população votante de Cabo Frio não é cabo-friense. A maior população votante de Cabo Frio veio de Minas Gerais, Itaperuna, Campos, Macaé, Italva, fora de Italva. Então, Italva impregnou a terra. Não é? Italva não tem só aqui em Cabo Frio, não. É aquele negócio que italveense, ele veio assim como que, como é que eu vou falar? Um negócio que se diz semina, mas não quero usar uma linguagem que você vai para minha mão. Hein? Não, vem, não pode não, rapaz. Italvense ele se multiplica rápido. O Italvense é de 7 para 11 filhos para lá. O Italvense é aqui, então, onde eles se instalam, eles vão criando umas raízes assim, daqui a pouco todo lugar todo. Talvez. Né? Vem gente de São Gonçalo, vem gente de Niterói, vem gente da Baixada Fluminense. O Namar hoje é considerada região de Baixada Fluminense. Todo mundo que se aposenta lá para o lado de Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, está vindo morar em Namar. Aí alguém diz o seguinte: a gente tem que tomar cuidado com os namarenses. É a menor quantidade, né? É essa que só deu um pouco para pegar. Ilha do Governador. Já tem os baianos. Aí, oi? E ainda tem baiano, tem paraibano. Agora, oh, terra boa, maravilhosa é Cabo Frio, né? Recebe todo mundo, né? Alguém estava falando, tomar cuidado com a política de Cabo Frio, porque vai mudar, porque o que tem de gente da Baixada Fluminense inundando o nosso território, né? E eles vão trazer, alguém está até comentando comigo assim, tem que tomar cuidado, que a gente não sabe o que está vindo por aí, a nuvem negra que está. Então, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente tem que se preocupar é o seguinte: se tiver mau governo, a gente vai sofrer. Então, a gente tem que estar fazendo a nossa parte, irmãos. Vamos fazer a nossa parte. Orar a Deus, interceder pelo nosso município, interceder pela nossa terra, pedir ao Senhor que nos dê, nesse ambiente, nesse espaço que nós temos, a capacidade de discernimento de verificar: este aqui me representa como um crente em Cristo Jesus. Eu sei que tem alguns partidaristas na igreja, tem gente que defende A, tem gente que defende B, legal, sem problema nenhum. A gente aprende a respeitar sempre o direito do outro. Mãe, tem ou não tem que ser assim? O respeito, mas é da responsabilidade pessoal saber que esse que nós vestimos camisa, damos o nosso sangue, fazemos pacto de sangue, ele realmente é alguém que teme ao Senhor, porque acima de sermos regionalistas, acima de termos ideologia política, nós somos servos de Deus. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Então,
Eu não vou colocar alguém para me liderar, se depender do meu voto, que não tenha Deus, que não ame a Jesus e que esteja colocando a sua vida como um servo de Deus para servir ao bem comum, um servo de Deus. Por isso que eu pergunto para você: você sabe em quem você vai votar? E por que você vai votar neste candidato? Mas pastor, e se não houver aquele que pensa a mesma coisa que um crente pensa? Então vá pelo mais próximo. O menos pior, né? O menos ruim. Então tem menos ruim aí, pastor? Tem. Tem. Então o senhor está dizendo que é todo mundo ruim e menos ruim? Mas, irmãos, ruins até nós somos. Porque perfeito, santíssimo é só Deus. Só Deus. Que a gente tem que ter discernimento, pedir a Deus. E de mais a mais, depois que a gente faz, coloca a pessoa que a gente de bom senso colocou pelo voto, agora é a pessoa. Se amanhã depois a gente estrambelhar e errar, né? Davi passou o seu trono para Salomão e falou: anda pelo caminho. Salomão começou a andar, mas lá em determinado momento botou tudo a perder. Salomão botou tudo a perder, foi por conta de Davi ou foi por conta da sua própria cabeça? Está dando para entender? A gente tem que fazer a nossa parte com responsabilidade e diante de Deus, e esperar no Senhor que quem a gente botar lá pelo menos honre as calças que veste, ou a saia que veste, né? Poderia gastar mais tempo aqui falando sobre política, né? Mas deixa isso para outra ocasião, outro momento. Depois que a gente votar, depois do primeiro mês do ano de 2025 de governo de quem entrar, a gente volta a conversar sobre isso, né? Vamos orar e vamos seguir, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos celebrar. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado discernimento à luz da Tua palavra. Aprendemos e pedimos ao Espírito Santo do Senhor que nos dê sobriedade, bom senso e muita responsabilidade para fazermos o que é não apenas nosso direito, mas a nossa obrigação. Como crentes que nós somos, nós nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor que nos dê da Tua graça, direção e um coração tranquilo e em paz contigo e com aqueles que estão à nossa volta. E queremos que o Senhor sempre seja glorificado e através da nossa vida. Agora, Pai amado, nos abençoe neste momento de celebração da comunhão da igreja contigo, no corpo de Cristo. E abençoa-nos, Senhor Deus, nesta comunhão de relacionamentos saudáveis, como crentes que somos, e servimos a Ti, e servimos uns aos outros em amor, porque em Cristo nós morremos, em Cristo nós ressuscitamos para uma nova vida contigo. Que esta boa disposição sempre prevaleça sobre nós e entre nós. Oramos e agradecidos por este momento, e em nome de Jesus.